o homem, ele tem a produção, a liberação de GNRH desde a infância. Só que a liberação de GNRH na infância, ela é em doses homeopáticas. Ela é bem pequena, essa dosagem. Quando chega próxima à puberdade, essa produção, liberação do GNRH, ela se intensifica. Tá? E aí, até ele chegar na puberdade, começar realmente a ter a liberação dos hormônios LH e FSH para a produção de espermatozoide. Mas aqui, até a puberdade, é uma liberação bem lenta e bem em pouca quantidade. Depois, chegando próximo à puberdade, essa quantidade vai aumentar. A liberação de GNRH ela é pulsátil e constante, ou seja, existe a liberação desse hormônio constantemente para estimulação da adrenepófise. Então o hipotálamo ele não precisa de um estímulo para a liberação do GNRH, ele libera isso constantemente, de forma pulsátil, né? Como eu disse, constante. E aí esse GNRH ele estimula a adrenepófise, a liberação de dois hormônios ligados à parte sexual masculina. O LH, que é o hormônio luteinizante, ele atua estimulando as células de leite a produzir a testosterona. Tá? Então, o LH está associado à produção de testosterona. A testosterona, ela atua no sistema reprodutor, tá? Crescimento e divisão de células germinativas testiculares e também como primeiro estágio da formação de espermatozoides. Tá? Por quê? Porque ela diretamente estimula o FSH a estimular a célula de Sertoli a iniciar a espermatogênese. Então, a testosterona está muito ligada ao estímulo do FSH para iniciar a espermatogênese. Por isso que ela está ligada ao primeiro estágio de formação da espermatogênese. Como a testosterona também atua em vários outros órgãos, tá? Inclusive muito mais atuante no homem, né? Desenvolvendo questão muscular, pelos e uma série de outros fatores que aqui não convém, que a gente está falando mais da parte sexual. Tá? Então, liberou LH, estimulou a Leydig e produziu testosterona. Produziu testosterona, ela atua no sistema reprodutor e outros órgãos. E é o primeiro hormônio ali que estimula a espermogênese. Tá? A adrenepófise também, nessa questão, libera o GH. Porque o GH ele faz o controle metabólico basal dos testículos e promove a divisão precoce da espermatogênese. Então o GH está muito ligado a esse start ali da espermatogênese. Tá? Ele não está, a gente não ouve muito falar nessa questão sexual, mas ele tem um papel fundamental ali. O outro hormônio é o FSH, que é o folículo estimulante, o hormônio folículo estimulante. Ele estimula a célula de Sertoli a iniciar a espermatogênese. Então aqui eu desenhei a espermatogênese para vocês. A gente vê aqui a fase germinativa. A gente tem a célula germinativa, que ainda tem representada por dois N's, tá? E ela sofre mitose, que é multiplicação. Ou seja, eu tenho uma célula 2Ns, eu vou produzir mais duas células 2Ns. Isso é multiplicação, tá? Diferente da meiose, que é divisão. Tá? E aí, a fase germinativa é aquela fase que acontece ainda antes da puberdade. Okay? Então, eu tenho mitose aqui, e aí, para a gente gravar, a gente bota o seguinte: a gente bota gônias, cito 1, cito 2 e tídeis. Sempre lembrar assim: gônia, cito 1, cito 2 e tídeis. Por quê? Primeiro começa na espermatogônia, que são células ainda indiferenciadas, tá? Depois a gente vai para o espermatócito e depois para a espermátide, para depois produzir o espermatozoide. Então a gente tem aqui a fase germinativa, lá ainda pré-puberdade, tá? E aí fez a mitose, iniciou a espermatogônia. Espermatogônia ainda continua com mitose, vocês estão vendo, né? Multiplicação. E aí, quando da espermatogônia que eu vou para o espermatócito, tá? Que é o período de crescimento, aí sim eu começo a fazer meiose. Aí eu tenho a meiose 1 e a meiose 2. Tá? Meiose 1, aqui, ó, espermatócito 1, tá? Meiose 2, espermatócito 2, e aí daqui em diante eu já vou para a espermátide
que aí dali começa a fase de diferenciação, que aí já é a produção de espermatozoide. Tá? Aí vocês veem aqui que é divisão celular. Ainda continua com 23 cromossomos, tá? Porque o homem vai doar os 23 cromossomos para fazer a fusão com o pronúcleo feminino lá do óvulo, com 23 cromossomos também, e formar 46 cromossomos com vida zigoto. Então esse é o processo. Tá? Então, a UFSH estimulou a célula de Sertoli. A célula de Sertoli, ela estimula a espermatogênese. Ela também inicia a produção de estrogênio, que é um hormônio essencial para a espermatogênese. E a conversão da espermátide para espermatozoide é feita também com a ajuda do estrogênio. Tá? O estrogênio atua aqui estimulando essa diferenciação para o espermatozoide, ok? Você me falou, Leonardo, que a produção de espermatozoide ela é contínua, porque eu tenho liberação de GNRH contínua, tá? De forma pulsátil e contínua. Mas quando que eu devo parar, né, essa produção? Eu vou estar sempre produzindo isso? Se não houver ejaculação, isso pode ter algum problema, o organismo lança a mão então da inibina. A inibina, ela faz um feedback negativo de alça longa, tá? Quando ela precisa interromper essa produção, essa liberação do GNRH para impedir a produção da FSH, então ela faz um feedback negativo de alça longa, tanto na adenipófise quanto no epidural, tá? Para poder cessar essa produção, essa liberação do GNRH e a liberação do FSH. Então existe a inibina